Trindade, né? A gente começou falando sobre da Trindade, um pouco da história, né, da igreja, o que a igreja enfrentou durante esses 2000 anos de história, as heresias que surgiram com relação a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, né? Bem no início do século, nós tivemos várias heresias que queriam negar algumas verdades sobre esse Deus Trino, sobre o ser divino e a pessoa de Cristo. Então surgiu esses gnósticos, conhecido como gnosticismo, que negava a encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, que foi combatido logo no primeiro século por João, o evangelista, o apóstolo de Cristo. E aí, quando nós lemos, como nós vimos na semana passada, João já combatendo essa heresia que negava a encarnação de Cristo. O gnosticismo ensinava que a matéria é má, então Cristo não pode ter vindo em carne. E isso é uma das formas de negar o sacrifício de Cristo. Porque se Cristo não se fez carne, não houve sacrifício. E se não houve sacrifício, nós ainda estamos no pecado. A forma sigilosa de Satanás negar. E muitos foram enganados na época do apóstolo João. Porém, João fala que ele faz uma classificação entre essas pessoas que são enganadas por esses falsos mestres e as pessoas que caminham no verdadeiro evangelho. Então ele diz assim: quem é de Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos. E aí, em outras passagens, ele vai dizer que eles falam do mundo e o mundo os ouvem, estavam no meio de nós, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Sempre vós tem a unção do Santo. Então João sempre vai estar demonstrando que há os verdadeiros. E que esses verdadeiros não serão enganados pelos falsos mestres, já em sua época, pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas. Ele admoesta a igreja, o Espírito Santo, através de João, nos deixa muitas coisas que servem em toda a história da igreja. A igreja tem enfrentado esses mesmos problemas de heresias, porque não há nada novo debaixo do céu. O que o diabo faz é pegar aquelas heresias passadas, dar uma nova roupagem e apresenta o mesmo engano, uma nova cara. Mas são as mesmas mentiras de Satanás. Então, há sim o engano do diabo. Há os que estão sendo enganados e que foram enganados. Essas pessoas, elas que foram e que são enganadas, elas não passaram pelo novo nascimento, elas não conheceram Cristo, elas não foram conduzidas ao arrependimento, e por isso elas não são verdadeiros cristãos. E um outro detalhe é que elas também não querem o Evangelho de Cristo. Não é só não passaram pelo novo nascimento, foram enganados, mas essas mesmas pessoas não querem o verdadeiro Evangelho. Quando pregamos para um sectário, quando pregamos o Evangelho bíblico para um indivíduo de uma seita religiosa, ele não aceita o Evangelho bíblico, ele vomita a palavra de Deus,
ele se cumpre nele aquilo que o apóstolo Paulo falou: detém a verdade em injustiça. Eles detêm, eles sufocam a verdade. Essa palavra detém, que é traduzido no nosso idioma, aqui em grego significa sufocar, espremer para baixo. Então sufocam para baixo, detém a verdade em injustiça. Então eles sufocam a verdade e, ao invés de pôr a verdade, eles colocam uma mentira, um engano. Detém a verdade em injustiça. Então essas pessoas, eles dão ouvido, que nem Paulo já no fim da sua vida, da sua trajetória, escreve a carta a Timóteo. E uma das passagens que Paulo fala é que para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, admoesta, prega, ensina, exorta, né, com toda a longanimidade, com todo o fervor, e ele vai dizendo essas palavras a Timóteo. E aí ele continua dizendo assim: porque chegará o tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas como comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Pessoas que se dariam ouvido a fábulas, e que amontoariam para si doutores segundo aquilo que eles querem. Essas pessoas querem a mentira do diabo. A palavra de Deus diz que essas pessoas querem a mentira de Satanás. Elas não são inocentes. Elas não são tadinhas. Elas não querem a verdade do Evangelho. Detêm a verdade em justiça. Em outra parte, Paulo diz assim para Timóteo, que pelos homens, fala assim, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é se afastar da fé. Que fé? A fé salvífica, a fé que salva. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos, como fala o apóstolo São Judas, irmão de Jesus Cristo. Essa fé não é a fé de crer em milagres, não é essa fé, é a fé que salva, é a fé em Cristo, é a fé que fomos salvos mediante o sacrifício de Cristo. Se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia, a questão da apostasia, existe algo que está acontecendo. A apostasia, ela está acontecendo por causa de... Existe algo que vai causar a apostasia. Qual é? O que vai causar a apostasia? Pela hipocrisia, por causa de... Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. Essa é a causa da apostasia. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Essa é a causa da apostasia.
hipocrisia, homens hipócritas que falam mentiras e que têm suas consciências cauterizadas, extirpadas, cortadas, não conseguem sentir o toque do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. A palavra de Deus para essas pessoas entra no ouvido e sai do outro. Elas estão tão cristalizadas nas mentiras de Satanás, nas garras do diabo. Elas estão tão presas no engano diabólico que a sua própria consciência foi cauterizada, cortada. Então ela não tem senso mais do que é certo, verdadeiro e justo. Por quê? Porque ela, como a sua própria consciência foi cauterizada, ela não consegue enxergar quem ela é e quem é Deus. Ela não consegue enxergar quem é Deus e automaticamente ela não consegue enxergar quem ela é. Por isso que ela vai se apostatando da fé salvífica, porque ela não consegue enxergar o seu pecado. Ela não consegue se enxergar como um pecador. E aí ela não é conduzida ao arrependimento da forma verdadeira. E esses próprios indivíduos, esses falsos mestres, que detêm a verdade, a iniquidade, que falam mentiras pela sua própria hipocrisia, por ter cauterizado as suas próprias consciências. O apóstolo Pedro diz assim: negarão ao Senhor que os resgatou. E nós vamos iniciar hoje o estudo lendo essa passagem de Pedro. Vamos no Evangelho de Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. Pedro diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, não é pouco, muitos, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita.
A palavra de Deus, ela vai se completando. Por isso que temos que fazer a exegese e a hermenêutica certa. Porque quando lemos os outros apóstolos e lemos Pedro, nós temos uma visão que eles estão tratando do mesmo tema, o mesmo assunto, de ângulos diferentes. É como se estivesse vendo a mesma coisa, os mesmos enganos diabólicos, esses mesmos falsos mestres, mas classificando, demonstrando ele, explicando, mostrando para a igreja esse falso mestre de diversos ângulos, para a igreja não ser enganada. E Pedro já começa falando que houve entre o povo falsos profetas. Então, na época do Antigo Testamento, houve falsos profetas. Um bem conhecido é o Hananias, aquele falso profeta que insultou Jeremias, que foi lá e disse que quebrou o colar que estava no pescoço de Jeremias e estava sendo levado cativeiro todo o povo, e disse que Deus ia libertar o povo, ia trazer os utensílios da casa do Senhor de volta, que o rei da Babilônia tinha levado, né? Era uma forma de demonstrar o poder, era algo comum nesses reinos, para demonstrar a imposição do poder e para demonstrar que era uma forma de dizer, ó, meu Deus é mais forte que o seu. Era justamente isso, invadia os templos daquele povo e levava todos os utensílios, todas as coisas, isso quando eles não quebravam e destruíam. Então, esse Hananias se colocou contra Jeremias, aquilo que Deus tinha dado na boca de Jeremias. E sempre houve falsos profetas, sempre existiu indivíduos falsários ensinando a mentira. E aí Pedro fala disso, como também houve falsos profetas. Como entre vós haverá falsos doutores. Olha, Pedro está dizendo, olha, lá, antigamente, no tempo dos profetas, houve falsos profetas. E no nosso tempo, também agora, haverá falsos doutores. E aí Pedro vai começar a expor o que esses indivíduos iriam fazer. Que introduzirão, seria colocado, seria introduzido, encobertamente, não é explicitamente, é encobertamente, não é explicitamente. Por quê? Esses falsos mestres, eles têm que procurar demonstrar que eles são verdadeiros. Eles não podem expor que eles são enganadores, mentirosos. Eles procuram se passar como ministros de Cristo. Então eles não podem assumir de forma deliberada o engano. Tem que ser de forma encoberta, senão ele é desmascarado. Ele está com a veste de ovelha, mas ele é um lobo. Por isso que tem que ser encobertamente. Heresias de perdição. Esses indivíduos, de forma sigilosa, encoberta, colocariam no povo de Deus heresias destruidoras. Nessa tradução fala perdição.
Outras traduções falam destruidoras. Como assim? Destruidoras, de perdição. Heresias que conduziriam essas pessoas que seguiriam esses falsos mestres à condenação, ao inferno. É isso que Pedro está dizendo. Que esses indivíduos falsos, de forma encoberta, colocariam heresias que conduziriam essas almas, essas pessoas que os seguiriam para o inferno. Heresias de perdição. Agora Pedro vai dizer: e negarão o Senhor que os resgatou. Se hoje eu vou classificar algumas instituições dos nossos dias atuais que negam o Cristo. Testemunho de Jeová nega a natureza divina de Cristo. Cristo é uma criatura, heresia de perdição. Quem morre lá dentro nas heresias estão perdidos. Creiam no falso evangelho. Creiam no falso ensino. Negarão o Senhor que os resgatou. Heresia de perdição. Os mormons diz que são 3 deuses e a mesma divindade de Cristo é a do homem. Heresia de perdição. Os unicistas. Agora existem igrejas unicistas. O que essas igrejas unicistas ensinam? Ensinam que Deus é único. Ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. E não são 3 pessoas distintas. Eles confundem as pessoas distintas de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Isso significa que quem sofreu na cruz foi o Pai e não o Filho. Isso significa que a pessoa de Cristo não existe. Heresia de perdição. Nega as pessoas distintas de Deus. Hoje, uma das instituições que negam as pessoas distintas de Deus é a instituição que eu saí dela, Congregação Cristã do Brasil. No Brasil, elas negam as pessoas distintas de Deus. Na confissão do Inário 4, existe a palavra distintas na confissão. No Inário 5, eles tiraram a palavra distinta, se tornaram unicistas, heresias de perdição. Pessoas que morrem dentro da congregação vai para o inferno. Por quê? Porque a Congregação Cristã do Brasil nega a pessoa distinta de Cristo. Heresia de perdição. Essa heresia unicista é a mesma heresia sabeliana, que depois nós vamos ver. A heresia modalista. A heresia que hoje os testemunhos de Jeová levam é a heresia ariana, de Ario, que nega a divindade de Cristo. Todas essas heresias procuram negar essas duas coisas. E aí é onde João vai combater essas heresias. Essas 3 heresias são pelo Espírito Santo, através do apóstolo João, vai ser combatida. Toda essa serpente satânica dessas heresias que procura negar as verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo. Só para concluir, então, ele continua dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós estamos vivendo isso. Nós, depois, em outro momento, vamos voltar para Pedro, vamos para João, o Evangelho de João. 1 João